faço o mesmo, disse Jesus. Hoje o mar vai se abrir pra você atravessar. O mesmo Deus que no passado fez. Eu queria saber, irmã, antes da visita, como é que estava o seu coração? A irmã já falou algumas coisas aqui. Tava meio apreensivo em voltar, em ser rejeitada pela igreja. Meio um medo mesmo. E com um desejo mesmo de voltar para a igreja, já tinha bastante tempo. Cristo quer todos os seus irmãos de volta. Escolhas que tomei, de ti me afastei, Jesus, pensando em desistir, meus erros percebi, então caí, sem forças pra lutar, pensando em parar, me prostrei a ti. Me lembrei que na cruz venceu por mim. Tu és meu Deus, és meu Senhor. Esforça quando fraco estou. Se eu cair, vou levantar, pois minha força em ti está. Quando vocês chegaram, eu senti receio. Me deu vontade de voltar pra dentro. Não, nem queria abrir a porta, assim. Mas aí minha mãe conversou comigo antes, né? Aí ela falou que não, é bom sair, conversar com todo mundo. E é uma ótima companhia. E eu senti muito acolhimento pelo povo que foi lá. Pelas coisas que eles falaram. E eu me senti mais aberta. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa assim, né, que eu achava errado... Tipo, tinha várias coisas, né, assim, de fazer fora da igreja e sempre me vinha um ressentimento antes. Será que vai valer a pena? Uma coisa que minha mãe sempre falou comigo, né, você pode perder tudo, mas não perca o temor de Deus. É o mais importante. Uma coisa que o pastor falou pra mim lá, passa todo mundo, né, na vigília, que mexeu comigo. Aí eu já vinha vindo nos cultos de domingo, à noite, e toda vez ele abria a porta para quem quisesse voltar. E sempre eu queria, mas eu tinha medo de ir e de um tempo eu não consegui ficar e voltar para fora da igreja. Como estava o seu estado, sua mente, o seu coração antes da visita? Boa noite com Jesus, igreja, tudo bem? Bom, Lucas, como o senhor falou, às vezes a gente se encontra dentro, mas fora, né? Marta estava na obra, mas precisou ser resgatada. Eu estava na igreja, vinha nos cultos, geralmente só no domingo, porque no meio de semana, por causa da faculdade, não vinha nos cultos. Mas aquilo acabou que meio que afastou a gente do companheirismo, né? Daquele calor junto com os irmãos. Então, eu estava, mas não estava. É aquele estado, né? Você pode estar ali o corpo, mas a mente não tá. Tava aqui
no culto à noite, mas pensando na segunda, o que eu tinha que apresentar no trabalho, o que eu tinha que fazer de exercício para a faculdade. Então, a partir daquele momento, daquela visita, eu enxerguei o quê? Não importa o quão você estude, o quão você trabalhe, o quão você se dedique às coisas terrenas. Se você não estiver alinhado com a igreja, com o Espírito Santo, aquilo não te vale nada. Você acaba que faz, e aquele que nunca te preenche, entendeu? Então foi muito importante para mim saber que os irmãos, a igreja, Deus queria que eu estivesse focado nas suas obras. Até mesmo o trabalho no estúdio eu estava ficando de lado, porque chegava domingo muito cansado. Se você se encontra nessa situação de estar na igreja, mas tem coisas no mundo mais importantes para fazer na sua cabeça, acredite, Deus é mais importante, as coisas de Deus são mais importantes e que nada disso importa, entendeu? Tudo passa, então tente conciliar o máximo. Eu acredito que eu nunca estive fora da palavra. A palavra sempre esteve comigo, Jesus sempre esteve comigo. Mas foi como o pastor uma vez disse, que Jesus nunca deixou de olhar por você. Ele olhava o seu erro, mas tampava os olhos. Mas agora você que está aqui dentro novamente, você tem que sempre estar temente a Deus. Nunca perdi o temor a Deus, né? Acompanhava os cultos com a minha avó. Era um espírito, irmão Lucas, que me prendia ali. Mas era sempre uma vontade e parece que faltava alguma coisa, faltava um incentivo. E de dentro de casa, ali, acostumada, minha avó ali, mas faltava alguma coisa, uma coisa para me levantar de verdade, como um resgate mesmo. Tem sido um resgate, né? E eu sentia falta, irmão. Minha alma sentia sede por isso. Porque agora é a hora da verdade, irmão. É a peneira que está sendo, mais uma vez, selecionando os seus filhos. O inimigo viu que perdeu e está tentando contra a minha vida, tentando contra a minha família, tentando contra a minha alma novamente. Eu tive que lutar mesmo contra o inimigo para poder estar vindo na igreja essa semana. Tive que mudar minhas atitudes como um verdadeiro cristão. E estar novamente no caminho correto é difícil. Mas você pode ter certeza, irmão. A gente, como cristão, tem que ter uma certeza que é o caminho verdadeiro. O mundo tem várias coisas para oferecer, muita coisa boa, mas o caminho é estreito, é difícil, é ruim, mas a gente tem uma certeza no peito da gente que lá no final a coroa é nossa, irmão. Meu coração estava angustiado, vamos se dizer, né? Que quando eu estava em São Paulo, lá tudo é mais difícil, congregar também, onde eu morava era bem distante. Então, sempre tinha aquele desejo no meu coração de voltar. E eu sempre falava pro meu pai que, pai, eu tô com o desejo de voltar para a igreja. Sempre aquele desejo no meu coração de voltar para a igreja, sabendo que os caminhos que eu estava trilhando não era o lugar que era para mim estar. Não me sentia bem, ou às vezes aquela felicidade momentânea que a gente tem no mundo, essa ilusão, né? E depois você pensa, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo? E foram acontecendo várias coisas na minha vida que o diabo colocava na minha cabeça que eu não tinha mais volta. Não, independente do que eu fizesse, eu voltasse para a igreja, eu não seria bem aceita, ia me julgar em muitas coisas, sabe? Muito complexo na minha cabeça, por mais em questão de tatuagem, eu falava pro meu pai, pai, não tem mais jeito para mim. Depois dessa tatuagem, eu sentia que, na verdade, o diabo colocou aquele sentimento em mim que eu não tinha mais jeito. Eu falei, não, você não tem mais jeito. Você vai frequentar, você vai se iludir lá e depois você não vai ser salvo de qualquer forma. Você tem tatuagem, você não vai mais. E aquilo era forte no meu coração, que o diabo, não forte no meu coração, mas na minha mente, o diabo querendo colocar coisas na minha cabeça. E eu falando pro meu pai, pai, não vai ter como mais. Eu sinto isso, meu pai, isso aí é a marca que o mundo deixa no mundo, a marca que você traz no mundo. Toda pessoa que desvia tem essas marcas. Pode ser, que nem no meu caso é física, mas na alma, no coração. Os irmãos já tinham ouvido falado sobre as visitas antes, você falou com meu pai, e eu sempre adiando, porque eu ficava meio receiosa, sabe, de não ser aceita, de ser julgada. E naquele dia que teve a visita, foi um sentimento muito bom. Até no dia eu falei que
É uma gratidão, é um amor que você sente que é sobrenatural. Você sente que não é... Que você vê Deus ali, não é forçado, que todo mundo tá ali, porque realmente existe um amor que tá unindo todo mundo. Realmente aqui é o meu lugar. Não sei, eu perdi tempo lá fora, sabe? Perdi muito tempo, anos. Foi quase 6 anos que eu fiquei fora, então foi anos que eu perdi de um amor que era realmente verdadeiro. Eu chorava de felicidade, gratidão, sabe? Eu venci. Não estou da forma que era para mim estar ainda, mas eu sei que eu estou chegando lá. Toda vez que eu oro, eu peço, Deus, recompensa eles. Que não deixe isso acabar. Continue a resgatar aqueles que são teus. Como eu estava distante da igreja, até fugindo, pode-se falar assim, né? Fugindo de alguns irmãos, tinha até bloqueado alguns contatos, mas estava com medo de ser julgada, de levar um sermão, mas com qualquer um que esteja distante da família de verdade, o coração sentia angústia. E eu estava com medo e angústia. Eu não estava esperando a visita e aquilo foi algo que me tirou daquele lugar de trevas. Alguns dias antes da visita, eu estava com o pensamento de que ninguém me amava, que eu era esquecida, que eu não tinha importância nenhuma. Eu só estava lá para ocupar um lugar que estava vazio na igreja. Mas quando os irmãos chegaram lá, a mocidade chegou lá, e eu vi cada rosto lá, eu senti que eu realmente fazia parte daquilo, que era a minha família de verdade. O brilho que eu tinha perdido, que é o brilho do Espírito Santo na minha vida, voltou. E o caminho se iluminou e agora eu voltei de volta para o caminho certo. E agora eu estou seguindo com Jesus na frente. Quando a gente se encontra nessa situação, né, que a gente se afasta da casa do Senhor, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Antes da visita, aquilo começou a trabalhar no meu coração. Quando a gente vai vendo os acontecimentos do mundo e vai identificando aquilo ali com o que o profeta falou, e sempre o inimigo tenta retardar, né, segurar a gente naquela condição. Por mais que a gente pense que está tudo bem, falar, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da minha família, mas tem um ponto que faltava, que era justamente aquele alimento espiritual, né? Fazer parte da igreja. E eu pensava comigo assim, não, está tudo bem comigo porque eu estou fazendo o que eu posso, né, para poder ser uma boa pessoa. Só que lá no meu coração vinha algo falava comigo assim, mas você está fora da comunhão com Deus. E Deus, ele tem os seus requisitos. Não importa, quanto mais eu pensava, não, que eu estava bem, que eu era uma boa pessoa, mas o meu coração estava em clamor. Você está fora da comunhão com Deus, né? Você não, o que viesse a acontecer, né, eu não poderia reclamar, eu não poderia falar, mas por que isso aconteceu? Que Deus estava me advertindo. E mais ou menos pouco mais de uma semana antes, eu estava no meu trabalho e veio no meu coração aquele hino, né? Quanto tempo já faz que não falas com Deus? O irmão Vanilson me passou a mensagem, né? Falando que queria fazer uma visita lá, como que, né, se poderia ir. Aí eu aceitei aquilo lá, mas é igual a gente fala, até nesse momento, né, o inimigo começa a trabalhar. Deus trabalha de um lado, o inimigo trabalha do outro, né? E veio no meu pensamento, eu creio que aquilo não era o meu próprio pensamento, dizendo assim, eu vou receber a visita, né, mas eu não irei retornar agora, né. Eu creio com certeza que aquilo não era o meu pensamento, né, porque a alma estava desejando aquilo ali, né. Aí quando os irmãos chegaram ali em casa, né, que eu vi eles, o chegar ali, o vir de cada um ali na minha casa, eu já vi que eles não estavam sozinhos. Aí eu comecei a entender a minha situação, a minha condição, que eu pensava que eu estava bem, mas ali eu vi que eu estava em falta, né? Eu vi que eu precisava daquilo. Eu tenho até um testemunho, essa Bíblia aqui, quando os irmãos me visitou, tinha 1 ano que eu tinha recebido ela, e eu nunca havia aberto ela. Do jeito que eu recebi, eu guardei.
Então era isso que Deus estava querendo falar no meu coração, né? Por mais que eu pensasse, tudo bem, mas eu não estava falando com Deus. Eu não estava dando a liberdade para Deus falar comigo. E quando cada palavra que cada irmão falou ali, a unção em cada palavra, aquilo foi tirando toda aquela razão de mim, aqueles arrazoamentos da minha mente, aquilo foi me ajudando e é por isso que eu cheguei a colocar no grupo, né, sobre isso. Eu estava morto, ali eu vi que eu estava morto. Assim como o pai do filho pródigo disse, né, quando ele voltou, falou assim, meu filho estava morto e reviveu. Fora da presença de Deus, ele não está bem, não está bem. Aí Deus veio forte no meu coração mesmo, para que eu tomasse uma decisão, para que eu voltasse. Mas aí o inimigo vem novamente e falou para mim assim, não vá nesse domingo agora no culto, deixa para ir no outro, né? Mas aí houve um chamado, né, de púlpito, né? Eu cheguei do serviço, liguei ali o aparelho para poder acompanhar o culto, e a forma que estava tendo o culto, aquilo vai aumentando a fé que está no coração da gente, a gente não consegui ficar ali. E quando o pastor Isaías citou o meu nome e falou para que eu viesse para a igreja, né, aí eu larguei o que eu estava fazendo lá, né, me aprontei e vim para cá e fui ricamente abençoado. Nada que o mundo tenha, preenche esse vazio que a gente tem. E eu queria deixar registrado também a grande gratidão que eu tenho pelo pastor Isaías, porque eu pensei comigo mesmo, pensei assim, ele teria tudo para nem dar mais atenção para mim. No entanto, ele deu atenção, ele demonstrou amor por mim, e eu quero, no mínimo que eu puder fazer, retribuir esse amor, porque Deus... Mombrana disse assim que Deus tem dificuldade de encontrar um homem que ele possa usar e ele permanecer humilde. Mas isso não tem acontecido aqui em Senador Canedo. Isso veio no meu coração hoje de manhã. Aqui tem um homem humilde, o qual Deus pode usar ele, e o amor que ele tem pela obra de Deus, eu fico olhando tudo isso aqui na igreja, eu fico maravilhado. Eu fico lembrando de um barracão de 3 cômodos com a área onde era a igreja. E quando a gente vê toda essa engrenagem funcionando, a gente sabe que tem um poder de Deus por trás disso, mas também tem um homem que se deixa ser usado por Deus. E por este homem deixar de ser usado por Deus é que eu estou aqui agora. E eu tenho mesmo a minha gratidão a Ti, expresso essa gratidão a Ele, né, a gratidão a Deus, a Ele, porque Deus, Ele não tem, a forma que Deus age é através do homem. Né? E quanto mais o homem deixa ser usado, mais o trabalho é abençoado. E é isso que nós vemos aqui em Senador Canedo. Eu nunca vi um trabalho tão forte de resgate quanto esse. Porque eu trabalhei como diácono, a gente visitava, né, os irmãos quando eles não viam no culto, fazia aquilo ali da melhor forma que a gente poderia fazer. Mas hoje parece que há algo maior, parece que há uma super unção. Antes das visitas, antes de começar, eu estava assim meio relaxado, né, para falar a verdade. Tranquilo, assim, fazendo os cultos e não estava assim descansado, vamos dizer assim, descansado num outro sentido. E aí, um pouco nervoso, tem uns dias que eu estava muito nervoso mesmo. Se tivesse que tinha algo para acontecer, não sei se era isso, eu estava muito nervoso. E aí começou as visitas, né? E teve um dia que eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma coisa diferente, eu quero mudar, sabe? E de repente começou a acontecer natural. Eu comecei a sentir ânimo, comecei a deixar como se estivesse apagando aquelas, assim, não apagando o passado não, mas como se tivesse, foi diminuindo aquela angústia, e como eu falo, tá perdoado, como se tivesse, tá perdoado suas coisas, vai e segue, né? E foi dando um ânimo, até para falar. O irmão lembra que eu meio vergonhoso, seguro, não queria falar, aquele medo e tudo. E foi dando um ânimo, foi saindo de dentro para fora. Foi um ânimo que eu nunca vi igual, até comecei a estranhar.
falei pro pastor Isaías, né? Eu falei, pastor, não tô entendendo, a coisa tá assim, eu tô sentindo uma coisa tão assim por dentro que eu não tô entendendo o que é isso. Mas foi um ano, graças a Deus. Aí, então antes, tava descansado, mas assim, descansado assim, no sentido relaxado. Mas quando isso veio, graças a Deus, foi um ânimo, assim, um tremendo. Comecei a animar, e quando começou a ir nas visitas, aí você sente aquela atmosfera da visita ali, você sente Deus ali mesmo, e aquilo vai só te animando, vontade de ir mais, de ir atrás do irmão, resgatar mais pessoas, ir atrás do irmão, ver, não, aquele irmão tá lá, vamos dar um tal dia, tal visita. Então aquilo foi só animando. Né? Hoje a minha fé é de ver a palavra viva, né? De ver a coisa viva, de ver a coisa real acontecendo. Você tem aquela fé em Deus e tudo, mas aquela fé meio, vamos dizer, superficial. Mas quando você vê a coisa acontecendo, você vê a palavra se cumprindo nas coisas, você tem uma fé diferente, é uma fé, assim, uma fé viva, vamos dizer assim. Tinha pensamentos ruins, né? Tipo, complexos. Ficava pensando o que os irmãos iam pensar de mim, né? Queria vir à igreja, ter companheirismo com os irmãos, né? Companheirismo com Deus também, né? Entrar em comunhão com Deus, mas não tinha força. Acredito que a gente tem uma batalha em nossas mentes, né? O diabo, ele coloca esses complexos, esses pensamentos ruins, né, em nossas mentes. Aquela chegada dos irmãos, para mim, foi uma chegada incrível, né? Porque até então eu não sabia que os irmãos iam ali, né? O pastor chegou, né, passou o braço no meu ombro, e uma das coisas que me marcou fortemente mesmo foi quando o pastor disse assim, você acha que nós esquecemos de você? Eu não conseguia nem olhar no rosto de algum irmão com vergonha, né? Será que o que aquele irmão vai pensar de mim, né? Só que eu vi que isso foi o diabo que colocou esses pensamentos e esses complexos. E com a chegada ali dos irmãos, a visita dos irmãos, esses pensamentos já foi transformando, né? Eu senti parece que foi descendo, sabe? Aquelas coisas ruins, foi saindo, foi descendo. E fui sentindo meu corpo leve. Na verdade, eu já cheguei até a dar esse testemunho em alguns lugares, alguns eventos que tivemos da igreja, né? Eu perdi as forças das minhas pernas. Inclusive o pastor estava me segurando ali e o suor foi descendo pro calcanhar. Eu fui sendo libertado de muitas coisas ruins ali naquele momento. Eu fico até sem palavras para explicar, sabe? Mas é uma felicidade que não tem explicação, é muito forte. Então eu quero agora fazer a identidade de cristão mesmo, né? Ter essa identidade de cristão mesmo e apresentar ela onde eu tiver que apresentar. Se as portas se fecharem para ti e tua luz começar